Flávio era o tipo de profissional que o mercado financeiro adorava exaltar, mas raramente reconhecia. Com 32 anos, trajava ternos alinhados e carregava uma aura de competência que escondia sua constante batalha interna para se provar em um ambiente que mastigava e cuspia os menos preparados. Trabalhando como analista financeiro em uma renomada firma de auditoria corporativa, ele sabia que tinha o que era necessário: atenção a detalhes, uma mente afiada para detectar padrões e uma ética de trabalho implacável. O que ele não tinha era a confiança necessária para desafiar o status quo. Desde que ingressara na firma, Flávio se dedicava a mais do que apenas números. Ele observava os movimentos no tabuleiro corporativo, aprendendo com os sócios, que navegavam entre reuniões discretas e decisões que movimentavam milhões. O escritório era um reflexo disso: vidros que revelavam uma vista espetacular da cidade, mas que ao mesmo tempo escondiam os segredos mais sombrios por trás de decisões aparentemente perfeitas. No entanto, havia algo nele que o diferenciava. Flávio não era apenas um analista, ele era um estrategista. Alguém que sabia que, para ascender, precisaria mais do que resultados impecáveis. Precisaria de um momento único, uma oportunidade para se destacar entre os tubarões do escritório. E ele sabia que isso exigiria coragem, algo que, até então, ele nem sempre conseguia encontrar. Seu mentor, um sócio veterano chamado Ricardo, frequentemente o aconselhava: Flávio, neste lugar, os números contam uma história. Mas as pessoas, bem, elas manipulam essa história. Aprenda a ler as entrelinhas e você terá poder. Essas palavras ecoavam na mente de Flávio constantemente. Ele queria poder, queria ser mais do que um analista. Mas o que ele não sabia era que esse desejo o colocaria no centro de um jogo muito maior do que ele poderia imaginar. O escritório era um caldeirão de ambição e tensão. Colegas competiam silenciosamente e os sócios comandavam como maestros, manipulando informações e decisões. Flávio fazia parte da equipe de auditoria, um departamento que era tanto temido quanto desprezado. Era aqui que os segredos financeiros das empresas vinham à tona, ou eram enterrados. Apesar de sua ambição, Flávio mantinha um perfil discreto. Ele sabia que, em um lugar como aquele, o silêncio era tanto uma arma quanto uma defesa. Ele passava suas noites vasculhando relatórios, cruzando dados e revisando contratos, sempre em busca de um padrão que o colocasse um passo à frente. Mas sua vida fora do escritório era insípida. Flávio passava os fins de semana sozinho em seu apartamento, revendo planilhas e tentando encontrar maneiras de ser notado por seus superiores. Sua insegurança vinha de um histórico de reveses pessoais, relacionamentos fracassados, um pai ausente e a constante sensação de que, apesar de seu talento, ele nunca era o bastante. Tudo isso mudou numa noite aparentemente comum. Flávio estava terminando de revisar os arquivos de um drive, compartilhado para uma auditoria de rotina, quando algo chamou sua atenção. Uma planilha sem título, perdida entre dezenas de outros documentos. O arquivo, à primeira vista, parecia desorganizado, com nomes, valores e datas espalhados sem contexto. Mas, ao analisar mais de perto, ele percebeu que havia algo estranho. Algumas das transações listadas eram futuras, com datas que ainda não haviam acontecido. O que Flávio não sabia era que aquela planilha não apenas mudaria sua vida, mas colocaria em risco tudo pelo que ele trabalhara. Era quase meia-noite quando Flávio mergulhou nos detalhes daquela planilha peculiar. Ele já estava acostumado a encontrar erros ou discrepâncias em arquivos empresariais, mas algo naquilo o desconcertava. Datas futuras? Transações que à primeira vista pareciam legítimas, mas ainda não haviam acontecido? Ele pensou que talvez fosse apenas um exercício de projeção, um planejamento de fluxo de caixa.
Contudo, os valores e nomes envolvidos eram específicos demais para serem simples especulações. Flávio salvou o arquivo em seu pendrive pessoal, algo que sabia ser contra o protocolo da empresa. Mas sua curiosidade era maior do que o medo de uma advertência disciplinar. Quem teria criado aquele documento? E por quê? Ele abriu o histórico do arquivo e viu que a última modificação havia sido feita por um usuário chamado A259. A empresa usava identificadores padronizados para seus funcionários, mas aquele código não correspondia a ninguém que ele conhecia. Na manhã seguinte, Flávio estava no escritório antes de todos. Ele abriu a planilha novamente e começou a cruzar os dados com as transações reais registradas no sistema da empresa. Para sua surpresa, e em parte para seu desconforto, as transações listadas na planilha que já haviam ocorrido estavam absolutamente corretas, até os centavos. Isso não era apenas estranho, era impossível. Durante o café, ele encontrou Clara, uma colega da auditoria que sempre parecia saber mais do que deveria. Eles tinham um relacionamento cordial, mas nunca haviam realmente se aproximado. Flávio decidiu arriscar e mencionou o que havia encontrado. Clara, você acredita em coincidências? Ele perguntou, tentando parecer casual. No nosso trabalho? Nunca. Por quê? Ela respondeu com um olhar desconfiado. E se eu te dissesse que encontrei algo estranho em um dos arquivos compartilhados? Tipo, transações futuras que acontecem exatamente como descrito? Clara levantou as sobrancelhas e deu um sorriso cínico. Flávio, isso soa como ficção, mas se for verdade, você está pisando em território perigoso. Quem mais sabe disso? Ninguém. Só eu. E agora você. Ela suspirou e olhou ao redor para garantir que ninguém os ouvia. Meu conselho? Apague isso. Esqueça que viu. Se tem algo que aprendi aqui, é que quem se mete onde não deve acaba sendo esmagado. Mas Flávio não conseguia simplesmente ignorar. Durante os dias seguintes, ele monitorou as transações futuras listadas na planilha. E como um relógio, cada uma delas se confirmou. Empresas envolvidas, valores e até os horários batiam precisamente. A tensão começou a crescer. Ele sabia que estava lidando com algo muito maior do que uma simples anomalia administrativa. Decidido a investigar mais profundamente, Flávio tentou rastrear a origem do arquivo. Ele acessou os logs internos do sistema da empresa e descobriu algo ainda mais perturbador. O usuário A259 não existia, não havia registro de criação, nenhuma atividade associada ao código além daquela planilha. Era como se o arquivo tivesse surgido do nada. No entanto, o verdadeiro choque veio quando ele tentou compartilhar suas descobertas com Ricardo, o sócio veterano que ele admirava. Eles se encontraram em uma sala de reuniões. Flávio explicou tudo, mostrando os dados e os padrões. Ricardo ouviu em silêncio, seu rosto impassível. Quando Flávio terminou, esperava uma reação de surpresa ou pelo menos curiosidade. Mas o que recebeu foi um aviso gelado. Flávio, delete isso agora. Não faça mais perguntas. E por sua própria segurança, finja que nunca viu essa planilha. Flávio ficou atônito. Como assim? Ricardo, isso é sério. Alguém está usando o sistema para algo ilegal. Você não entende, garoto. Isso vai muito além de você, de mim, de todos nós. Se quiser continuar trabalhando aqui, faça o que estou dizendo. Ricardo saiu da sala, deixando Flávio sozinho com seus pensamentos e uma sensação crescente de perigo. Ele voltou ao computador apenas para descobrir que seu acesso ao sistema havia sido revogado. A planilha, que ele havia deixado aberta, agora exibia algo novo. Uma linha adicional com seu próprio nome, seguido de valores e uma data futura. O coração de Flávio disparou. Ele sabia naquele instante que estava sendo observado.
Qualquer movimento errado poderia custar sua carreira. Ou pior, Flávio sentia como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando. Ele olhava fixamente para a nova linha na planilha, onde seu nome e uma transação futura estavam listados. O valor era exorbitante, algo que ele nunca poderia justificar em seu cargo atual. A data estava marcada para dali a 3 semanas. Mas o que isso significava? Ele seria implicado em algo? Seria um bode expiatório? Ele tentou manter a calma e pensar racionalmente. Ricardo sabia mais do que estava revelando, isso era óbvio. Mas o que o sócio estava tentando proteger? A si mesmo, a empresa ou algo ainda maior? Flávio precisava de respostas, mas sabia que estava sendo monitorado. Qualquer passo em falso poderia custar mais do que sua carreira. Poderia colocar sua vida em risco. Naquela mesma noite, ele decidiu buscar ajuda. Clara era a única pessoa em quem ele podia confiar, mesmo que parcialmente. Ele a encontrou na saída do escritório, enquanto ela esperava o elevador. Clara, preciso da sua ajuda. E antes que diga qualquer coisa, eu sei que isso pode te colocar em risco, mas não tenho mais ninguém. Ela olhou para ele com uma mistura de preocupação e exasperação. Flávio, eu já te avisei. Se você se aprofundar nisso, não tem volta. Por que simplesmente não deixa pra lá? Porque agora meu nome está na planilha. Eles sabem que eu sei, Clara. Não é mais uma questão de escolha. Clara hesitou por um momento, mas finalmente cedeu. Certo. Me mostra o que você tem. Mas, se isso for uma armadilha, é cada um por si. Eles foram até o pequeno apartamento de Flávio, onde ele havia transferido uma cópia da planilha para seu computador pessoal. Clara analisou os dados em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais séria à medida que entendia a gravidade da situação. Isso não é só corrupção, Flávio. Isso é uma rede, uma operação inteira. E esses nomes, esses valores, estamos falando de gente muito poderosa. Flávio concordou com a cabeça. Ele já sabia disso, mas ouvir Clara confirmar apenas aumentava seu nervosismo. E o que eu faço agora? Vou à polícia? À mídia? Não tão rápido. Se essas pessoas têm poder suficiente para manipular transações futuras e apagar rastros, você acha que não tem influência sobre a polícia ou a imprensa? Você precisa de provas concretas, algo que não possa ser ignorado. Nos dias seguintes, Flávio e Clara trabalharam juntos em segredo. Eles cruzaram os dados da planilha com outras informações disponíveis, tentando montar um quadro mais claro do que estava acontecendo. Foi quando descobriram algo alarmante. As transações não apenas envolviam grandes empresas, mas também políticos e figuras influentes em diferentes setores. Era uma teia intrincada de corrupção que se estendia muito além do que poderiam imaginar. Mas a situação se complicou ainda mais quando Clara recebeu um e-mail anônimo. O remetente, identificado apenas como a 259, dizia: "Parem agora, ou vocês serão os próximos." O e-mail continha um anexo, uma foto deles dois juntos no apartamento de Flávio, tirada pela janela. Clara entrou em pânico. Isso é um aviso. Eles estão nos observando, Flávio. Precisamos parar antes que... Antes que o quê? Que eles nos silenciem? Clara, eles já sabem que estamos envolvidos. Parar agora não vai nos proteger. Apesar do medo evidente, Flávio estava decidido a continuar. Ele sabia que não havia mais como voltar atrás. Mas Clara estava começando a ter dúvidas. Flávio, eu não sei se consigo. Isso é grande demais. Eu não quero acabar como aqueles nomes na planilha. Flávio segurou o ombro dela, tentando transmitir a coragem que ele mesmo mal sentia. Eu entendo, Clara. Se quiser sair,
Eu não te culpo, mas eu preciso fazer isso. Eu não posso ignorar. Ela hesitou, mas acabou ficando. Eles decidiram que precisavam de um aliado externo. Alguém que pudesse ajudá-los a expor tudo isso sem que fossem descobertos. Foi quando Flávio lembrou de Júlio, um ex-colega que agora trabalhava como jornalista investigativo. Júlio era conhecido por sua integridade e por não se intimidar diante de ameaças. Flávio marcou um encontro com Júlio em um café discreto, longe do centro da cidade. Ele mostrou a planilha e explicou toda a situação. Júlio ouviu atentamente, mas sua expressão mostrou algo que Flávio não esperava: ceticismo. Flávio, isso é sério. Mas você entende o que está pedindo de mim? Se eu publicar algo assim sem provas irrefutáveis, eles vão me destruir. Não só profissionalmente, mas pessoalmente. Eu sei, Júlio, mas você é a minha última chance. Eu não posso fazer isso sozinho. Júlio suspirou e finalmente concordou em ajudar. Mas com uma condição: precisavam de mais evidências. Algo que conectasse diretamente as transações aos responsáveis. Isso significava que Flávio teria que se infiltrar ainda mais fundo no sistema da empresa, arriscando tudo. E foi exatamente isso que ele fez. Os dias seguintes foram um turbilhão de tensão e risco. Flávio sabia que cada movimento era uma aposta. Ele passava os dias no escritório mantendo a fachada de um funcionário focado, mas, à noite, trabalhava incansavelmente com Clara e Júlio para desvendar o enigma por trás da planilha. A paranoia começava a consumir sua rotina. Sentia-se observado, desconfiava de cada olhar, cada conversa ao seu redor. Enquanto isso, Júlio pressionava pela obtenção de algo mais concreto. Flávio, você precisa de uma conexão direta. Um e-mail, uma mensagem interna, algo que prove que essas transações não são coincidências. Sem isso, tudo o que temos é uma planilha que pode ser descartada como erro ou ficção. Flávio sabia que a única maneira de conseguir isso era acessando os servidores internos da empresa. Era uma jogada arriscada. A segurança do sistema era rigorosa e qualquer tentativa de invasão seria detectada imediatamente. Mas ele não tinha escolha. Com Clara monitorando de perto para alertá-lo sobre qualquer atividade suspeita, Flávio conseguiu acessar os logs de comunicação interna dos sócios. O que encontrou foi devastador. Mensagens trocadas entre Ricardo e outros executivos confirmavam que a planilha fazia parte de um esquema de lavagem de dinheiro e suborno que envolvia a alta cúpula da empresa. Eles usavam transações futuras para movimentar fundos de maneira indetectável, garantindo que tudo parecesse legítimo nos registros finais. Flávio também descobriu que a linha com seu nome havia sido inserida propositalmente como uma forma de incriminá-lo caso ele tentasse expor o esquema. Um seguro para mantê-lo em silêncio. Mas havia algo ainda mais chocante. Uma das mensagens revelava que Ricardo havia autorizado a inclusão de Flávio na lista. O homem que ele tanto admirava estava disposto a sacrificá-lo para proteger a operação. Flávio sentiu uma mistura de raiva e traição, mas não teve tempo para processar. Ele precisava agir rápido. Com as provas em mãos, Flávio e Júlio começaram a planejar a divulgação. Júlio sugeriu que liberassem as informações de maneira anônima, usando uma fonte segura para enviar os dados a jornalistas de renome e autoridades internacionais. Se sairmos na frente e divulgarmos tudo de uma vez, eles não terão tempo de reagir. Mas você precisa estar preparado, Flávio. Isso não vai acabar bem para você. Flávio sabia que Júlio estava certo. Divulgar as informações significava não apenas colocar sua carreira em risco, mas também sua segurança. Ele poderia perder tudo o que havia construído. Mas o que era a carreira dele em comparação com as vidas arruinadas pelo esquema que ele acabara de desmascarar? Clara, no entanto, estava cada vez mais hesitante.
Flávio, você tem certeza disso? Não há garantia de que isso vai parar essas pessoas. E mesmo que funcione, você sabe que nunca mais vai poder trabalhar neste setor. Eles vão te destruir. Talvez. Mas eu não posso simplesmente fingir que nada disso aconteceu. Se eu não fizer alguma coisa, quem vai fazer? Na noite em que decidiram enviar as informações, Flávio e Júlio foram meticulosos. Usaram redes seguras, criptografaram os dados e os repassaram para múltiplos contatos confiáveis. Quando tudo estava feito, Flávio sentiu um peso sair de seus ombros, mas sabia que o verdadeiro impacto ainda estava por vir. No dia seguinte, os primeiros jornais começaram a publicar a história. O escândalo explodiu como uma bomba no mercado financeiro. Grandes nomes estavam envolvidos e as repercussões foram imediatas. Investigações foram abertas, executivos renunciaram e a empresa de Flávio foi colocada sob intenso escrutínio. Mas, como Júlio havia previsto, a retaliação foi rápida. Flávio recebeu uma notificação de demissão sob a alegação de conduta imprópria. Seu nome foi manchado e ele foi colocado na lista negra do setor financeiro. Clara, temendo por sua própria segurança, cortou contato com ele. Júlio continuou seu trabalho como jornalista, mas deixou claro que Flávio precisaria ser extremamente cauteloso. Um mês depois, Flávio estava sentado sozinho em seu apartamento, cercado por caixas com suas poucas posses. Ele havia perdido seu emprego, sua reputação e, em muitos aspectos, sua vida como conhecia. Mas, ao assistir às notícias sobre as prisões e investigações que haviam se iniciado graças às suas ações, ele sentiu uma pontada de satisfação. Ele havia feito o que era certo, mesmo que isso significasse perder tudo. Flávio sabia que nunca mais seria o mesmo, mas também sabia que havia algo mais importante do que sua carreira: integridade. Eu não vou mentir. Há dias em que me pergunto se fiz a escolha certa. Troquei noites tranquilas de sono, uma carreira promissora e qualquer chance de estabilidade por um ato de coragem que, para muitos, pode parecer insensato. Mas, olhando para trás, percebo que não poderia ter feito diferente. Eu era apenas um analista financeiro, mais um no meio de tantos outros, tentando encontrar meu espaço em um mundo onde poder e ambição eram as moedas mais valiosas. Sempre quis provar meu valor, mostrar que tinha o que era preciso para estar entre os melhores. Mas no fundo, eu sabia que o jogo era manipulado, que as regras não eram iguais para todos. Descobrir aquela planilha foi como abrir uma porta para um mundo que eu preferia não ter conhecido. Aquela planilha não era apenas números e datas. Era um espelho, refletindo o pior do que somos capazes de fazer em nome de poder e dinheiro. Quando vi meu nome ali, como parte de um esquema que eu nem sabia que existia, algo mudou dentro de mim. Eu não queria ser mais uma peça no tabuleiro deles. Não queria ser usado, descartado, esquecido. Foi assustador, claro. Enfrentar algo tão grande, tão perigoso, não foi nada menos que aterrorizante. Mas, ao mesmo tempo, era libertador. Pela primeira vez, senti que estava no controle, que tinha o poder de fazer algo que realmente importava. Não era só sobre mim. Era sobre as pessoas que seriam afetadas, direta ou indiretamente, por aquele esquema. Era sobre mostrar que, mesmo em um sistema tão corrupto, ainda havia espaço para a verdade. A verdade. E sim, paguei um preço alto. Perdi meu emprego, minha reputação, amigos e até minha tranquilidade. Vivo com a constante sensação de ser observado, de que algo pode acontecer a qualquer momento. Mas, no final das contas, o que perdi não se compara ao que ganhei. A certeza de que fiz a coisa certa. Não sou um herói. Sou apenas um homem que decidiu não se calar, que escolheu lutar, mesmo sabendo que as chances estavam contra ele.
E embora minha vida nunca mais seja a mesma, sei que fiz minha parte. Se há algo que aprendi com tudo isso, é que a verdade tem um preço, mas também tem um poder que nada, nem mesmo os mais fortes sistemas de corrupção, pode destruir. Hoje, vivo de forma modesta, longe dos holofotes. Trabalho como consultor independente, ajudando pequenas empresas a navegarem pelo complicado mundo financeiro sem cair nas armadilhas que quase me destruíram. É um caminho mais humilde, mas é o meu caminho. Um caminho que escolhi, com a consciência limpa e a cabeça erguida. E todas as vezes que vejo uma notícia sobre mais uma prisão ou uma nova investigação envolvendo aqueles que eu ajudei a expor, sinto uma pequena vitória. Não porque quero vingança, mas porque sei que, mesmo em um mundo tão imperfeito, a verdade ainda encontra um jeito de prevalecer. E chegamos ao fim de mais um episódio do canal Fatos Inesperados. Esperamos que tenha gostado e considere nos apoiar através de um simples like. Além disso, esperamos que possa compartilhar com os amigos e se inscrever em nosso canal para novas aventuras.